a esperança que nos guia. Erguemos nossas mãos, nos rendemos ao Senhor. A vida proclamará só teu nome, Salvador. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Vem o teu reino, seja feita. Vamos chegando aí, galera. Boa noite. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reina para sempre, nosso Deus. Chamados pra brilhar, ser luz neste mundo, vivendo teu amor, anunciando tua verdade. No poder do Espírito, nada pode nos deter. O ministério aviva, canta, só tu és o Rei. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reina para sempre, nosso Deus. Reina o teu reino, seja feita a tua vontade. Vamos chegando aí, galera. Nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reina para sempre, nosso Deus. Reina, Jesus, toma o teu lugar. Vem transformar. Tem alguém online aí já, pastora? Pamela. Boa noite, Pamela, tudo bem? Dobrarão ao Rei dos Reis a tua unção. Vem o teu reino, seja Feita a tua vontade. em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reino, teu reino é justiça, paz e alegria. Muito bem. Teu reino é vida, esperança que nos guia. Vamos chegando aí. Nossas mãos nos rendemos E ao Senhor. hoje A vida proclamará só teu nome, Salvador. Vem sobre A Pamela disse assim: eu já estava perguntando no grupo se não ia ter a live. claro que tem a live. A gente estava no aniversário agora. Saímos de lá, Nem comemos o bolo. nem comi o bolo, só deu tempo de cantar os parabéns lá e orar, Porque a gente é dindo. porque a gente é padrinho e vim pra live. Bem Então, na hora que tava passando carninha. é a hora boa da festa. Coraçãozinho, carninha. Nós nos retiramos, porque temos um compromisso aí com vocês, meu povo. Boa noite. Quem mais chegou? Mais alguém chegou, pastora? Não. Tem quantos aí online? Olha, aqui só aparece a Pamela. Deixa eu ver se aparece aqui pra mim. Aqui aparece 2 online. Tem 2 comentários que eu não sei de quem é. Bom, nós vamos lá. Boa noite para você que está aí ligado nesse 9º episódio. Hoje é o 9º episódio do Papo do Reino. A gente teve que começar a contar pelo episódio, porque senão a gente ia se perder, né? Então esse é o 9º episódio e nós então estamos pela 9º encontro, encontros de 1 hora, onde nós estamos falando do Reino de Deus. Começamos bem do começo e pouco a pouco estamos indo
trazendo o ensinamento, ampliando o entendimento sobre o reino de Deus, comparando o reino de Deus, fazendo com que as pessoas que ouvem a live, que assistem a live, que eles possam entender a diferença do que é o reino de Deus e do que é a religião evangélica, né? Eu acredito que já conseguiram fazer já alguma comparação, já conseguiram entender mais profundamente, e isso é muito importante, né? Que Jesus não veio fundar nenhuma religião, Jesus veio expressar e veio estabelecer o reino de Deus. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. E sempre ensinou sobre o reino de Deus. Jesus não ensinou nada mais que não fosse o reino de Deus. E tem um episódio, tem um encontro na Bíblia, tem uma passagem em Atos dos Apóstolos que fala que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou na terra por 40 dias. 40 dias. E nesses 40 dias ele ficou com os discípulos e ensinando unicamente sobre o reino de Deus. Eu assim, seria, eu sei lá como é que eu vou dizer, seria assim um intensivo do reino de Deus. E esses encontros de Jesus com os discípulos nesses 40 dias, eles não estão registrados na palavra, apenas existe essa informação, que Jesus ficou 40 dias ensinando sobre o reino. Foi assim, deve ter sido algo muito extraordinário, esses encontros sem multidão, só mesmo, vamos dizer assim, só os tops, só o povo que realmente queria aprender e entender sobre o reino de Deus. Então, nós estamos aqui hoje. Hoje nós vamos falar, eu acredito que hoje podemos entrar nesse tema que vai ser o de hoje, que é a aparência, realidade e manifestação do reino de Deus. Você saberia identificar, você que congrega em alguma igreja, a gente chama igreja até, mas a gente congrega em alguma instituição, em alguma denominação, você saberia identificar se essa denominação, se esse lugar que você congrega está comprometido com o reino? Você saberia identificar pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você participa? Você saberia dizer, este lugar que eu estou congregando está comprometido com o reino? Ou você ainda tem muitas dúvidas? Então, o objetivo de nosso encontro hoje, nós queremos falar dessas 3 características do reino, para você identificar, para você analisar. Eu congrego neste lugar, e neste lugar tem essas 3 características. Então, se tiver as 3 características, se tiver, talvez não tão profundo, mas tem as 3 características, beleza. Se tiver uma, eu te aconselho a sair fora. Se tiver 2, eu te aconselho a sair fora. Se tiver 3, meia boca, aí você define o que vai querer. Vamos lá, então. Alguém mais deu boa noite aí? A Nara Silva. Oi, Nara. Boa noite, Nara. Boa noite, Hildo. Boa noite para vocês aí. Nara Silva. A Nara Silva. Fiz confusão. Fez confusão. A Nara Silva. Sim. Encontrei ela esses dias. Vamos abrir então a Bíblia, gente. Vamos começar aqui, que eu não tenho noção se vai ser demorado, se vai ser curto, mas a gente vai começar aqui estudando. Vou, como sempre, fazer a leitura nessa versão, a nova tradução da linguagem de hoje, tá? Que é da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu quero ler então Mateus 21, 12 e 13. Mateus 21, verso 12 e 13. Vamos lá, vai botar aí para nós aí nos comentários aí, pastora? Bom. Até falando nisso, eu tinha uma pessoa que eu queria mandar... Mateus 21, verso 12 e 13. Eu vou mandar aqui para uma pessoa a live. Gente, mande a live, mande para os seus amigos, mande para pessoas que você conhece, que você tem um interesse em ensinar sobre o reino. Como é que é o nome do homem, meu Deus? Agora eu não tenho como ver aqui, Jesus amado. Deixa eu ver se eu descubro o nome dele primeiro. Tá.
Eu vou mandar para ele a live que ele está interessado. Vou mandar aqui pelo Messenger. Aqui. Desculpa aí, gente, eu só estou mandando aqui porque senão... Então tá, vamos lá então. Abriu aí o texto? Mateus 21, verso 12 e 13. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Ô meu pai, vamos lá. Jesus entrou no templo e ele encontrou o templo, a casa de Deus, havia se tornado um lugar de comércio. Então haviam lá os saduceus, que eram responsáveis pelo câmbio, porque no templo não havia a moeda, o dinheiro do templo não era o dinheiro, como é que eu vou dizer? O dinheiro comum, não era denário, não era moeda romana, nem moeda de Israel. Havia uma moeda específica, que era o siclo. E essa moeda, então, ninguém tinha, só tinha que comprar com os saduceus. Então, os saduceus vendiam, tinha um câmbio, né? Fazia a troca ali e tal, a pessoa comprava tantos ciclos, pagava o preço que eles faziam, porque não tinha negociação, e também havia o comércio de animais para o sacrifício. Então, as pessoas vinham de longe. Eu não sei se você sabe, mas em Israel só tem um templo, e nas cidades fora da capital, vamos dizer, fora da cidade principal, que era Jerusalém, as cidades têm a sinagoga. Qual é a diferença? Na sinagoga é um local de reunião, de leitura da palavra, das escrituras, né? Da lei, de discutir sobre a lei. São encontros que eles realizam, mas na sinagoga, por exemplo, não tem sacrifício. O sacrifício só tem no templo. Então Jesus muitas vezes frequentava as sinagogas, e o apóstolo Paulo, quando foi ampliar o ensinamento do reino, ele procurava sempre as sinagogas, porque lá ele encontrava os judeus e aproveitava a oportunidade da leitura da palavra e pregava sobre Jesus. Mas quando Jesus chegou no templo, ele viu tudo isso e ele ficou assim, chocado, ele ficou irado. Se você ler ali o texto, você vai ver que ele pegou um chicote, pegou uma vara, saiu derrubando mesa e xingando aquele povo, e uma ira mesmo. Por quê? Porque eles haviam tornado o templo um lugar de comércio, o comércio da fé. O comércio da fé. Então eles comercializavam. O templo havia se tornado um meio de ganhar dinheiro. Não é muito diferente hoje, né, em muitos lugares. Então, o que você tem que observar? Pastor, como é que eu vou identificar se o lugar que eu congrego tem compromisso com o reino de Deus, é comprometido com o reino de Deus? O que eu preciso observar? Então, vamos lá. Eu vou falar das 3 coisas que você precisa observar, tá? Nós vamos falar de aparência, realidade e manifestação. Essas 3 coisas você precisa observar se nesse lugar que você está congregando tem. Se não tiver, você já está percebendo que não é um lugar bom para você. Primeiro lugar, primeiro ponto que você deve observar, a aparência. A gente vai ver Mateus 24. Mateus 24, verso 23 ao 26. Mateus 24, verso 23 ao 26, onde nós vamos ver aqui sobre a aparência do reino, tá? Posso ler? Sim. Tá bom aí o áudio para você? Tá boa a iluminação? Está ouvindo perfeitamente?
Se tiver algum problema aí, avisa pra gente aí pelo comentário. Pelo chat aí, chat. Vamos lá. Marcelo Lagarto está assistindo. Ô, Marcelo Lagarto, grande parceirão das piscinas. Boa noite, Marcelo. Vamos lá então, ó. Um abraço aí para dona Catarina. Um abraço para a família inteira aí, que Deus abençoe. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. O que é a aparência do reino? A aparência do reino é tudo aquilo que está relacionado com Cristo. A aparência do reino é tudo aquilo que está relacionado com Cristo. Tá, mas vamos dizer assim, pastor. Não, pastor, facilita aí, pastor. Explica de uma forma mais simples. Então, vou explicar de uma forma mais simples. Eu estive ontem numa consulta médica aqui em São Gabriel e no meio da consulta lá o médico vira para mim e diz assim, o senhor não é daqui, né, seu Fernando, seu Luiz Fernando? Aí eu disse, não sou daqui, já fez 20 anos que eu moro em São Gabriel, mas eu não sou daqui, eu sou de Porto Alegre, mas já morei em outros lugares e tal. E aí ele me disse assim, não, dá para perceber pelo seu sotaque, pela forma que o senhor fala, pela forma que o senhor se expressa, que o senhor é daqui. Então, a aparência é aquilo que acaba identificando uma pessoa. Pelo sotaque, pela forma que ela fala, pelas coisas que ela diz, pela a forma que ela se expressa, né? Então, aqui no interior, as pessoas falam o D, né, bem carregado. Lá em Porto Alegre, por exemplo, na minha terra natal, não se diz o D, nada. Eles dizem di. Porto Alegrense diz o di, não diz o D. Então, são características que você, observando essas características, você consegue identificar de onde é uma pessoa, de qual é o seu país, enfim. Tem a ver com toda a cultura que envolve aquele lugar. Tá, e o reino de Deus, como é que é isso? Então, como é que é a aparência do reino de Deus? A aparência do reino de Deus, ela vai se manifestar, ela vai aparecer, por exemplo, o tipo de música que se canta nesse lugar que você vai. O tipo de canções que eles cantam. O tipo de pregação que é trazido. O tipo de ensinamento que é trazido naquele lugar. Como é que é esse ensinamento? Como é que são essas músicas? Como é que são as pregações? Vamos lá. Como é que é num lugar que está comprometido com o reino de Deus? Por exemplo, os louvores. Os louvores e as canções que são cantadas nesse lugar, elas são canções que exaltam a Deus, que exaltam, por exemplo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, exaltam a Trindade, e que a gente chama de canções cristocêntricas. Ou seja, canções que falam de Cristo, que louvam a Cristo, que exaltam a Cristo. Por exemplo, teve um ano, eu não lembro mais o ano, mas teve um ano que a canção assim que foi top, que foi assim o primeiro lugar no meio gospel, é aquela canção que falava de vingança. Não sei se agora, poxa, eu não me lembro mais nem o nome da música. Mas ela falava assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, não sei o que, não sei o que. Aquela canção, ela fala muito de vingança, ela fala de um Deus vingativo, ela fala que um dia você vai crescer, as pessoas que não te ajudaram, que você vai se vingar delas. Então, isso nem dá para dizer que é um louvor, mas foi top de linha no meio gospel, no Brasil inteiro. As pessoas iam para os cultos nas igrejas e era só que elas cantavam aquela canção. Sabor de mel. É isso, né? Sabor de mel? Acho que é o sabor de mel. Eu acho que é. Tá? Então, o que vocês abordam lá quando vocês cantam? É música humanista? Música que exaltam a pessoa do homem? Músicas que falam do triunfo do homem? Músicas que falam de uma vitória
de uma vida vitoriosa sem estar comprometido com Cristo, música que fala de vingança, música que fala de tudo quanto é coisa menos de Cristo, então esse lugar ainda não está comprometido com Cristo. Tem que ser um tipo de canção cristocêntrica. Você também pode estar em algum lugar onde se canta canções de reino. Por isso que eu disse, são 3 características. Porque hoje as canções de reino, elas estão assim muito... Que exaltam a Cristo. Que exaltam a Cristo, que falam de Cristo e tal. Elas estão assim muito, como é que eu vou dizer, pastor? Na moda. Muito populares, elas estão na moda. Então todo mundo canta essas canções. As pessoas gostam de cantar, né? Eu não sei se você entendeu o que eu falei sobre cristocêntrico. Se você não entendeu, me pede aí que eu explico mais alguma coisa, tá? Posso tentar facilitar mais para você. Então, se o lugar que você vai, as canções, não são canções que falam de Cristo, são canções que são humanistas, que falam de pessoa, que às vezes tem muita emoção, mas não tem Cristo, só tem coisas que tocam na sua alma, tá? A pregação, como é que é a pregação? Também é a mesma coisa, falam de Cristo, falam da palavra da pessoa de Cristo, também são cristocêntricos. O que é cristocêntrico? O centro é Cristo, não é você, não é o homem, não é que você, sei lá, você é uma ave fênix, por exemplo, você vai se levantar da cinza, Deus vai te dar... Você é especial. Como é que é? Que difícil, botou a forma fora. Como é que eu vou dizer? Você vai se levantar, você vai ter a melhor, como é que diz a melhor... Versão. A melhor versão. Não, você não tem. Deus não quer uma melhor versão sua, Ele quer matar essa versão, levar essa versão para a cruz e te tornar igual a Cristo. Então Deus não quer uma versão melhorada. Entendeu? Deus não quer fazer uma versão melhorada, Ele quer que você seja transformado. Então a pregação é sobre Cristo. Ela alimenta o teu espírito ou são só pregações almáticas, assim, que tocam as suas emoções, que enchem a tua bola, exaltam o teu ego, estufam o teu peito, ouvindo coisas tão lindas e maravilhosas, que te emocionam até, mas que não alimentam a sua fé, que não alimentam o teu espírito, e na primeira luta que você vai enfrentar, você não vai conseguir se manter de pé. Então a pregação tem que ser sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus quer, não sobre o que você quer. Isso tudo está na aparência do reino. Outra coisa, a adoração. Você é ensinado a adorar o Senhor? Por que a adoração é tão importante num ambiente de reino? Porque a adoração nos ajuda a amadurecer em Cristo. A adoração nos ajuda a aprender a orar e a adorar e a nos desvincular da dependência de um pastor, por exemplo. Por que isso é importante? Porque você não pode ter a dependência de uma pessoa. Você não pode ser alguém que não sabe orar, que ninguém te ensinou a orar. Não, meu filho, você tem que aprender a orar. Jesus, ele disse, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. A palavra de Deus está cheio de textos que fala de oração. Orai sem cessar, orai uns pelos outros. E aí por aí vai. Então, faz parte do ambiente de reino você aprender a orar. Faz parte do ambiente do reino você aprender a falar com Deus. Faz parte do ambiente de reino você não ser uma pessoa que depende de um pastor para orar por você. Eu não posso pedir para o pastor orar por mim. Pode, mas você tem que aprender a orar, você tem que aprender a falar com Deus, você tem que cultivar intimidade com Deus, você tem que ter um relacionamento com Deus, porque isso faz parte do teu amadurecimento espiritual. Tá ok? Tá ok. Oi, Débia, boa noite. Oi, Débia. Boa noite, Débia. Lá de Pinhal. Balneário Pinhal. Esse ano nós vamos lá. Minha irmã. Esse ano nós vamos lá, a irmã da pastora Márcia aí, ó. E eu vou colocar uma canção cristã. Aqui. É cristã. Vamos lá, adorar junto. Gente, olha só, eu vou colocar uma canção. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei até agora, você pode perguntar, que com muito prazer eu vou explicar aqui, tá? Pode nos deter, o
mistério a vida canta. Só tu és o rei, vem sobre nós. Espírito de Deus, traz avivamento. Vem reinar dos céus. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa virgem cidade. glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reina para Sempre nosso Deus, reina o teu reino, seja feita feita a a tua tua vontade. em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Vamos lá, galerinha. Vocês entenderam até aqui a aparência do reino? Só que nem tem muita coisa que tem aparência do reino. Canções, às vezes a pregação entra em alguma coisa do reino, mas muitas vezes tem aparência, mas não tem realidade. E é sobre a realidade que eu vou falar agora. Você tem que observar 3 coisas. Então, o segundo ponto, a realidade do reino. Vamos lá. Romanos 12, do 9 ao 15. Vamos lá. Só um pouquinho. Romanos 12, verso 9 ao 15. Vou ler aqui na Bíblia de Estudo NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Você quiser anotar as referências, se você quiser anotar alguma pergunta para depois fazer aí, mandar para a gente pelo bate-papo, aí você pode mandar a pergunta, eu respondo com muito prazer. Não fique com dúvida. Se você não entendeu alguma coisa, pergunte, que você tem essa liberdade de fazer a pergunta e com muito prazer eu quero responder para você. Alguém tem alguma pergunta aí, pastor? Não. Não? Tá tudo bom. Vamos lá então, ó. Romanos 12, verso 9 ao 15. Vimos a aparência do reino, agora nós vamos ver a realidade do reino, tá? Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Vamos até o 15. Verso 12. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros em suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Amém? Romanos 12, 9 ao 15. Vamos lá, o que é a realidade do reino? A realidade do reino, tem mais um texto aqui, ó, para a gente entrar no assunto. Tiago, quer marcar aí, pastor? Tiago 1, 22 ao 27. Tiago, Novo Testamento, Tiago fica logo depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, verso 22 ao 27. Tiago, vamos lá. 1, 22 ao 27, carta de Tiago, Novo Testamento, carta para Tiago, tá? Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Tiago, capítulo 1, verso 22 ao 27. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem. Ai, meu Deus, eu até pulei aqui. Mas a ponham em prática.
Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. O que é a realidade do reino? E que é uma constante conflito que havia entre Jesus e os fariseus. Qual era o conflito que Jesus tinha entre os fariseus e ele? A questão da falta de realidade do reino. O que é a realidade do reino? Qual era o grande problema dos fariseus, que representam os líderes religiosos? Eles exigiam das pessoas, eles impunham sobre as pessoas fardos pesados, encargos pesados, responsabilidades pesadas. Exigiam das pessoas assim ao extremo. Então a pessoa que queria agradar a Deus, ela encontrava na religião um peso, um fardo. E uma das coisas que Jesus sempre dizia para eles, Jesus chamava eles de quê? Você lembra? De hipócritas, fariseus hipócritas. Por quê? Porque eles falavam, eles ensinavam, o discurso era bonito, mas eles mesmos não praticavam. Então a realidade do reino é a seguinte: não adianta alguém cantar sobre Cristo, cantar sobre Deus, pregar sobre Deus, ensinar sobre Cristo, mas não viver, não praticar. Não adianta a pessoa dizer, os mais antigos na fé lembram que se cantava, né? Tudo entregarei. Vocês lembram dessa música? Tudo entregarei, tudo entregarei. Então não adianta a pessoa ir no culto e cantar tudo entregarei e depois não dar R$1 de oferta, vamos dizer assim. Entende? Nós temos que trazer a realidade. Ou seja, se eu falo de santidade, eu tenho que viver santidade. Se eu falo de compaixão, eu tenho que ter compaixão e exercer compaixão. Se eu falo do amor de Deus, eu tenho que manifestar, expressar, viver esse amor de Deus. Se eu ensino sobre o reino de Deus, se eu falo sobre o reino de Deus, eu tenho que viver. Eu principalmente, que eu sou o que ensina, o que prega, eu tenho que ser o principal modelo. Eu não posso ensinar uma coisa e fazer outra. Eu não posso ter a aparência de reino, mas a realidade do mundo. Você está entendendo? Eu não posso ter a aparência de reino, mas ter uma realidade de mundo. Qual que é a realidade do mundo? O irmão está passando necessidade, o irmão está passando fome. O irmão precisa de ajuda. A realidade do mundo é, te vira, não sei o quê, se vira cada um por si e tal, não sei o quê. Aí o irmão que fala de reino diz para a pessoa que está com necessidade, eu vou orar por ti. Não faz nada, não ajuda, não socorre. Isso é não ter realidade. O que é a realidade então? A realidade do reino, ela está na igreja. A realidade do reino é o fruto de um novo nascimento. Num novo nascimento, se antes você era egoísta, se antes a tua prática de vida fora de Cristo era ser egoísta, olhar só para você, farinha pouca, meu pirão primeiro, eu ver a minha situação primeiro, os outros que se virem. Se era essa prática de vida lá fora, no mundo, sem Cristo, essa não pode ser a sua prática de vida, porque agora você agora é um cidadão do reino, você agora é um filho de Deus, você agora vai aprender, porque essa realidade do reino está dentro de nós. Você lembra lá atrás do episódio que a gente falou, o reino de Deus está onde? Está dentro de nós. O reino de Deus está aí dentro, então não adianta eu pregar, cantar, ensinar sobre o reino de Deus e não ter a prática. Por isso que a palavra de Deus está dizendo assim, seja praticante. O amor não seja fingido.
Ouça a palavra e põe em prática. Coloque em ação. Se a palavra diz que você tem que perdoar, ai, mas fez tal coisa, me ofendeu. Amém, irmão. Glória a Deus, eles também ofenderam a Cristo, Jesus perdoou. Jesus é o modelo. Se a palavra de Deus diz que você tem que perdoar, você não tem que ficar atrás de vingancinha, ficar atrás de um jeito de punir, de dar o troco, entende? Não, irmão, isso não é atitude. Então falta o quê? A prática. Então a igreja que está comprometida com o reino, ela não pode ter apenas um discurso. Ela tem que viver o que prega. Ela tem que viver o que ensina. E só é possível ter a aparência e ter a realidade do reino se a gente está buscando, lembra lá sobre a oração, buscar a Deus. Se a gente está buscando a Deus, quem vai mudar essas coisas dentro de nós é o Espírito Santo. Quem vai transformando a nossa vida é o Espírito Santo. Quem vai mexer no nosso caráter é o Espírito Santo, é o chamado fruto do Espírito. Ele vai atuar sobre o nosso caráter, ele vai atuar sobre o nosso tipo de vida. Eu estou chegando a Cristo e eu vou passando por processos de transformação. Se eu chego a Cristo e sou incentivado a continuar do mesmo jeito, então você está num lugar onde não tem ambiente de reino, não está comprometido com o reino, e eles não querem que você se ofenda, eles não querem que você fique constrangido, então ninguém quer confrontar você e querem que você seja o menos incomodado possível, desde que o dinheiro, a oferta, o dízimo continue vindo normalmente. Entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém colocou alguma pergunta aí, pastora? Não. Não? É como uma pessoa que por fora está vestidinha tudo conforme a denominação quer, mas por dentro é como Jesus disse, sepulcro caiado. É um sepulcro caiado, por fora está tudo bonito. Branquinho, pintadinho. Mas o coração está lá, cheio de ira, de raiva, E de Jesus vingança. olha o coração. Jesus está olhando o coração. Deus, o Pai, Jesus, eles estão interessados no teu coração. É por isso que ele diz assim, meu filho, me dá o teu coração. Por isso que ele diz, não guarde coisa na terra, guarde no céu. Me dá o teu coração. O coração é a parte mais importante nossa. E Deus quer o teu coração, ele não quer o teu dinheiro. Se ele tiver o teu coração, Deus vai ter tudo de você. Ele não quer só o teu dinheiro, ele quer tudo de você, mas ele quer o teu coração primeiro. Primeiro o teu coração. E ele, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que a gente chama de metanoia, uma mudança de mentalidade. Deus quer que as mudanças aconteçam primeiro dentro de você, dentro do coração. E depois elas vão aparecendo externamente. É que hoje em dia, né, há um evangelho sendo pregado aguado, né? É muito anêmico, né? Muito anêmico. Antigamente não era assim, né? É. E hoje em dia, sim, como você diz, as pessoas têm medo, as lideranças têm medo de que alguém se ofenda se falar sobre pecado, Exato. né? Sobre confrontar a palavra de Deus, ser pregada a ponto de nos confrontar. Sim. Muita gente não prega a palavra, né? Ela prega pedir da uma coisa muito rala. Muito assim, rasa, muito... Ensina a pessoa a ser pedinte só, né? pedinte, e uma série de coisas, é só observar, né? Observar, eu tô sendo confrontado, né? Com o que a palavra de Deus ensina. Eu vou para minha casa só pensando no que eu vou pedir, ou eu tô pensando também em coisas que o Espírito Santo tem que falar comigo e eu tenho que, no caso, ir contra o meu ego, contra as minhas vontades, contra o meu querer, contra as coisas, né? Porque a nossa vontade é tão diferente da vontade de Deus, né? Muito diferente. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, eu é que sei. E muitas vezes tem lugares que tornam as pessoas cada vez mais egoístas, né? Sim. Mais fechadas às coisas que estão acontecendo ao seu redor e sempre querendo mais. Hoje é um carro, amanhã é outro, uma casa numa cidade, outra no campo, isso, e sempre mais. E aí, sabe o que acontece, pastora? Assim, ó, a pessoa às vezes é gananciosa
e o lugar que ela congrega, a instituição, a denominação, também é gananciosa. Então, a denominação explora a ganância da pessoa, para que ela é incentivada, então, a querer mais e mais e mais, e sempre, e aí tem aquela coisa, se não deu, porque você não teve fé, enfim e tal. Muito bem. Eu tô achando, o pessoal tá quieto hoje, hein, pastora? Não, tá o Ademir lá de Bento. Ademir Bico. O Ademir Bico, Oliveira Bico. Boa noite. A Nara tá conosco de novo, a Nara de Oliveira. Nara de Oliveira. Tava lá no aniversário conosco. Estão aí, mas estão te ouvindo. Vamos lá. São 3 características, tá? Nós já vimos a aparência, o que se canta, o que se prega. É sobre o reino, não é sobre o reino, é sobre Cristo, não é sobre Cristo, tá? Segundo, a realidade. Não adianta ter aparência e não ter realidade. Porque o reino de Deus não é o tema de um estudo, por exemplo. Nós vamos dar um estudo do reino. Não é um tema, uma pregação. Hoje à noite eu vou pregar sobre o reino. Eu vou fazer uma conferência o reino de Deus. Não é isso. O reino de Deus é uma coisa muito profunda, gente. O reino de Deus é algo tremendo. Se nós ficar aqui o resto da vida tendo um encontro por semana, não vai esgotar o assunto. É só ver o Sermão da Montanha. Jesus fala, as bases do reino estão ali, né? Exatamente. Meu Deus, amar o inimigo, né? Orar por aqueles que te perseguem. Sim. Só com o Espírito Santo, só quando nós estivermos rendidos a Cristo completamente, porque senão a carne velha vai querer dar o troco, vai querer se vingar, nunca vai abençoar um inimigo, nunca vai querer... Vai fazer aquelas orações feiticeiras, né, para matar Senhor, o inimigo. Quebra a perna dele, Jesus. A Nara, eu sei, Nara, que tu tá aí, a Nara Gislaine, ela botou isso aqui, que a Nara Munhoz também está, tá? As duas Naras, boa noite para as duas Naras. Eu sei que a Silva é a Gislaine. Um beijo, Nara. As Naras. Então, vamos agora à terceira característica. Vimos a aparência, vimos a realidade. O que eu disse no começo? Tem que ter as 3 características. Se tiver só uma, não resolve. Se tiver 2, também não resolve. Tem que ter as 3. E tem que ser as 3 numa qualidade que não seja meia boca, vamos dizer, que nem diz a pastora. Tem que ter consistência, né? Vamos lá. Terceiro ponto que eu falei, quem é que lembra? Qual é o terceiro ponto? Manifestação. Manifestação. Vamos ler aqui, ó. Tem 2 textos, tá? Isaías 11. Isaías 11, versos 5 ao 9. Isaías 11, versos 5 ao 9. Se quiser já colocar o próximo aí, pastor? Só um pouquinho. Tá, o outro. Apocalipse 20, verso 4 ao 6. Vamos ver o que é a palavra Apocalipse de Deus. 20, verso 4 ao 6. E depois, mas aí depois, bem depois, aí tem outro texto. 4 ao 6? 24 ao 6. Vamos lá. Pastor, como é que eu sei que o lugar que eu congrego está comprometido com o reino? Você já ouviu 2 características, falta a terceira agora. Isaías, eu fiquei falando e não procurei aqui o texto. Vamos lá. Isaías, verso 11. Isaías, capítulo 11, verso 5 até o 9. Vamos lá. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz. Leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhos descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim com os bois,
Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão em suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Eu já vou explicar, tá? Você está pensando, mas o que é que o pastor está falando? Calma que tem explicação. Apocalipse 20, verso 4 ao 6. Em seguida vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Eu vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminem. Até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. O que eu estou falando aqui? O reino de Deus. Você lembra que eu falei de lá, acho que foi no primeiro dia, primeiro episódio. Depois procura lá no YouTube. Eu vou colocar ali no bate-papo ali. Eu vou colocar o link de uma dos episódios do Papo do Reino. E aí você vai procurar lá no YouTube qual é o primeiro. Naquele primeiro, eu falei, o reino de Deus é um governo espiritual. Mas, quando Jesus vier, quando Jesus voltar, e vai acontecer a primeira ressurreição, e é a ressurreição dos salvos, e quem estiver vivo e estiver em Cristo vai ser arrebatado e vai se encontrar com Cristo e vai passar pelo julgamento do tribunal de Cristo. Entrará para... Aí vem as bodas do Cordeiro e vem o milênio, os 1000 anos. Esses 1000 anos serão o governo físico, na terra, geográfico. Físico, que quer dizer que é de verdade, não é invisível, mas visível, na terra, cuja capital será em Jerusalém. E de Jerusalém, Jesus vai governar sobre toda a terra. Ele vai governar sobre toda a terra por 1000 anos. E com ele, com Jesus, quem vai governar com ele são os salvos, que a Bíblia chama os vencedores. Aqueles que cuidaram da sua santidade, aqueles que foram sábios em se manterem puros, em santidade, próximos do Senhor, que escolheram o caminho estreito, que entraram pela porta estreita, que renunciaram ao pecado, que levaram a sua carne para a cruz. Os vencedores não são todos os salvos, tá? São aqueles que agora estão pagando um preço, vamos dizer assim. Eu vou falar sobre isso, sobre a salvação da alma, num dos dias aí, que Jesus fala, né? Aquele que quer preservar a sua alma, quer salvar a sua alma, depois vai perder. Aquele que agora perder, depois vai ganhar. Entende? E isso são os vencedores. Esses cristãos que são os vencedores, eles vão governar com Cristo por 1000 anos. E a descrição de Isaías, que tu leu ali, a criança... É sobre esse tempo do governo de Cristo. Esse tempo do milênio. Exatamente. As pessoas vão viver muito, né? Haverá prosperidade. Um governo justo sobre toda a terra, um governo próspero, um governo onde não haverão necessitados,
onde ninguém vai ter necessidade alguma. Um governo que é o sonho de toda outro pessoa. Éden. Exatamente, um outro Éden. Um Cristo milênio. vai governar e os salvos, os cristãos vencedores, vão governar com ele. Jesus ele fala assim uma ocasião que uns vão governar sobre uma cidade, sobre 2 cidades, 5 cidades. Tá? Eu não vou entrar muito aqui para não encher de informação na tua cabeça e dar nó, mas eu quero que você entenda. A manifestação do reino de uma forma, de um governo físico, visível, na terra, com bandeiras, com instrumentos, enfim, com tudo que um governo tem que ter, vai existir na terra durante o milênio. E que Cristo vai reinar junto com os cristãos vencedores, tá? Se quiser ler outra vez, né, as pessoas que estão ouvindo, Isaías 11, de 5 ao 9. Tá aí nos comentários. Tá nos comentários o que é o milênio. O que é o milênio, passagens também. que é o tempo em que Jesus vai governar sobre toda a terra. Jesus vai governar sobre toda a terra e a capital desse governo será em Jerusalém, e de Jerusalém ele vai governar sobre toda a terra. Com ele, vamos dizer assim, como prefeitos, como governadores, enfim, haverão, quem vai governar com ele são os cristãos vencedores, que a Bíblia chama de vencedores. E se eu fosse abordar isso aqui nos nossos encontros, a gente teria que ter muitos encontros para você entender quem são os cristãos vencedores. Que é aquela diferença, né, de o que entra pelo caminho estreito, a porta estreita, o caminho estreito. Que realmente está comprometido com o reino. Porque Jesus não vai botar um meia boca lá que dá um pé aqui, um pé no mundo, né? A governar, porque seria... Não. Né, e isso é um outro episódio para outro episódio. E ainda falando que muitos cristãos nem vão entrar no milênio. Não vou nem falar disso. Muitos não vão entrar. É salvo, mas não vai entrar. Tá? Como tu falaste que... Não como vencedor. Não, como vencedor. Que vão entrar, vão ser salvos como passado pelo fogo, que eu falei semana passada. Sem nenhuma obra, nada, exatamente, né? E outros já governarão, terão várias outras coisas. Então, esse governo de Cristo na terra, que depois Apocalipse fala, né, que Jesus vai governar por 1000 anos, esta é a maior manifestação do reino de Deus. Tá? Mas, pastor, então e agora? Eu vou ter que ficar lá nessa igreja até chegar o milênio para me ver a manifestação do reino? Não. Veja bem, quando Jesus voltar, ele vai estabelecer esse governo físico, geográfico, visível na terra. Esse governo vai durar 1000 anos. Os cristãos vencedores vão governar com ele. Mas até que esse dia chegue, até que Jesus venha, até que Jesus venha arrebatar a igreja, até que ele venha aqui na terra, nós podemos experimentar os poderes dessa era vindoura. Nós podemos experimentar a justiça do reino, a misericórdia do reino, a compaixão do reino. Nós podemos experimentar a igreja de Deus manifestando o reino de Deus. Onde que está escrito isso, pastor? Vamos lá. Romanos. Se você tiver pergunta, pergunte aí, meu filho, pergunte aí. Se você quiser me chamar depois do privado, eu quero, por favor, me explique isso aqui. Eu, com muito prazer, respondo para você. Romanos capítulo 8, verso 19. Depois, o 22 e o 23. Romanos 8, verso 19, 22 e 23. Colocou aí, pastora? Ok. Alguém colocou alguma coisa aí para nós aí? A Bíblia diz que palavras maravilhosas. A Si Alves. Também está com nós. Amém. Boa noite, Si Alves. Deixa eu ver aqui. Que palavra maravilhosa, Débia. Amém. Glória a Deus. Que aparece para mim, né? Sim, sim. Gente, se você tiver uma pergunta... Isso aqui é uma live informal. Aqui eu tô de camiseta, eu tô aqui no meu escritório, aqui na nossa casa, no sítio aqui em São Gabriel. Não é um culto onde você não pode fazer uma pergunta.
É um estudo, é uma conversa que a gente está tendo aqui. Então, se você tiver pergunta, faça a sua pergunta, escreve aí. Se não quer, sei lá, tem vergonha, não quer fazer pergunta assim ali, me chame no privado, pode me chamar no WhatsApp, enfim. E eu com muito prazer respondo para você, tá? O importante é que você entenda o que é o reino de Deus. Então, nós estamos falando hoje das 3 características de um lugar, de uma igreja, de uma congregação, para você identificar se é ou não comprometido com o reino. Sabe que hora é? Hã? Quase 1 hora de live. Já vai fazer quase 1 hora, passa muito ligeiro. Tu nem falou que tem oração no final. No final a gente vai orar, viu? Você Pela tua família. A gente vai orar. Então, vamos lá. Agora, nesse exato momento, nós, como igreja de Cristo, como cidadãos do reino, nós podemos manifestar o reino. Está escrito em Romanos 8, verso 19. O universo todo espera com muita paciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Em outra versão diz, o universo anseia a manifestação dos filhos. Depois do 22, pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo, como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. O que a palavra está dizendo? Nós, filhos de Deus, nós, cidadãos do reino, nós não temos um governo físico de Jesus da terra, mas somos a igreja. E a igreja do Senhor, ela tem o compromisso e a responsabilidade de manifestar o reino. Como que é manifestar o reino? Vou falar daqui do lugar que nós congregamos, do qual eu sou pastor, Pastor Fernando, Ministério Aviva, São Gabriel, aqui acho que é Zona Norte, né? Aqui pro lado da Coab, fica aqui no sítio. A casa é simples, o templo é simples, e a congregação não é rica, a congregação não é uma congregação que, uau, tem dinheiro, tem pessoas de posse, mas dentro da nossa simplicidade, nós manifestamos o reino de Deus. O que nós fazemos? Aí nós temos aqui na Escola Kaique, bem pertinho, dá uns 600, 700 metros da nossa casa, tem a Escola Kaique. Na Escola Kaique, todo sábado, a igreja, o Ministério Aviva, através do voluntariado, realiza um projeto chamado Projeto Moleque Boa Conduta. É um projeto para crianças, meninos e meninas, de 8 a 15 anos, que praticam o futebol de campo ou futebol de salão, e eles vão aos sábados, nós ficamos lá das 2h30 às 4h30, eles vão lá todo sábado, e eles, além do treinamento físico, de aprender os fundamentos do esporte, além da prática de esporte, nós trazemos a palavra de Deus, nós inclusive, ensinamos... primeiro a palavra. Hã? Primeira palavra, depois cremos. Primeira palavra, fazemos a chamada, daí trazemos a palavra, oramos com eles, orientamos eles, os voluntários trazem a palavra. Depois de todo esse momento ali de palavra, uma palestrinha, uma conversa, falar sobre coisas importantes da vida, sobre Cristo, nós servimos para as crianças Cristo. Nós servimos para a criança um ensinamento do Evangelho do Reino. Ensinamos o respeito aos pais, ensinamos o respeito às autoridades, a não violência, ensinamos sobre compaixão, misericórdia, falamos sobre pedofilia, observamos se alguém está precisando de calçado e a gente providencia, se alguém está precisando de alimento, a gente providencia. Todos os encontros eles recebem lanche, eles recebem palavras, eles recebem oração, enfim. Hoje nós estamos com o quê? Umas 50, 60 crianças, todo sábado. Todo sábado. Só não tem quando chove, porque aí fica difícil o acesso para as crianças.
E, ao final, eles recebem lanche. Oramos pelo lanche, explicamos para eles que eles estão recebendo um lanche porque Deus toca no coração de pessoas para ajudar o projeto, para contribuir com o projeto. E tudo que eles recebem, tudo que eles ganham, recentemente eles ganharam camiseta, ganharam calçado. Agora, sábado passado, Dia das Crianças, eles ganharam brinquedo. Isso tudo é o quê? Manifestar o reino. Não adianta eu juntar crianças carentes, crianças com problemas sociais, crianças que às vezes vivem só com o pai, com a mãe, com a avó, às vezes alguém está preso, o pai está preso, a mãe está presa, crianças que passam necessidades, crianças que passam fome, reunir essas crianças e só jogar o futebol, isso, ou só dar o alimento, isso é só um projeto social. Isso não é manifestação do reino. Mas quando nós juntamos o projeto social com a palavra de Deus, com a oração, com buscar a Deus, com aprender a orar, tudo isso nós ensinamos para crianças. Na linguagem deles. Crianças, numa linguagem deles, para eles entenderem. Aí não é só um projeto social, é a manifestação do reino de Deus. Então, a gente diz, olha gente, Deus ama vocês. E porque Deus ama vocês, nós temos aqui, temos as camisetas que nós recebemos e hoje vocês estão recebendo, porque Deus ama vocês e Deus tocou no coração de pessoas que doaram para vocês, ou seja o alimento, ou sejam os brinquedos, ou seja o que for, Natal dia também. De criança, no Natal, no último Natal nós distribuímos quantas cestas? Foi 15? Eu acho que foi umas 15 cestas básicas no dia do Natal, na festa de Natal, do encerramento de ano. Teve um jantar, no jantar, né? Onde as crianças vieram e participaram. Nós sorteamos entre as crianças uma cesta, eram 9, não me lembro agora, meu Deus, eu não quero dizer um número assim. Brinquedo para todos, jantar para todos receberam presentes, todos receberam brinquedos, todos jantaram de graça. E foram sorteados 15 cestas básicas entre essas crianças. Isto é manifestar o reino. Isso é manifestar o reino. É aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, se alguém precisa de algum socorro, a congregação se junta e socorre. Nós já tivemos a situação de fazer um casamento inteiro de um casal, que não tinha como casar. A congregação se juntou e nós conseguimos o hotel, nós conseguimos a decoração, o vestido, a roupa, a decoração. A igreja, a congregação toda se juntou para fazer aquela festa de casamento para aquele casal. O casamento inteiro, inclusive o restaurante. Eles tinham casado no civil, né? E não podiam fazer o religioso com festa e tal. A congregação se juntou e fez. Então isso é mais do que palavras, você está entendendo? É mais do que palavras, é mais do que um discurso. Isso é manifestar o reino. Manifestar o reino. Nós já fizemos trabalho de apoio para um ancianato, para asilo. Nós já fizemos trabalho de apoio para sopão, para alimento, preparar alimento, sopa para levar em bairros carentes no inverno. Já fizemos campanha do agasalho, já distribuímos roupa, calçado, cobertor, colchão, tudo que você imaginar. Então, se você está num lugar... Já fizemos ano seguido evangelismo na frente. Na madrugada, nós fazíamos de madrugada. Na frente quase do pior na inferninho, porta, né, que tem na cidade. Exatamente, assim, quase na porta da boate. Nós íamos para lá, botávamos uma mesa, levávamos lanche. Café quente. Com pão, café, bolo. De madrugada. Isso de madrugada, assim, 1h da madrugada até quase amanhecer. A gente colocava uma mesa, violão, ficava ali cantando, o pessoal vinha chegando, a gente ia aconselhando, ia conversando, orando. Quantas vezes alguém dizia, não sei nem por que eu vim para cá, vou embora agora. Alguns queriam pagar o lanche, não é pago, é de graça, você pode comer. E alguns ministros da cidade caindo em cima de nós. Chamavam a gente de herege da madrugada. Nós fizemos isso por 2 anos ou mais, seguido. Aí cada situação, né, de pessoas vindo para matar. Já teve situação de alguém veio armado para matar uma outra pessoa, jogou a arma fora. Já teve situação tinha na época muita briga de gangues, de bondes que eles chamam aqui. Aquilo cessou. Então isso é manifestar o reino. É a igreja sair das 4 paredes
e fazer o que Jesus mandou fazer. Ter coragem Então, para ir para a rua. Coragem de sair para a rua e fazer, entendeu? Já fizemos uma festa para as crianças aqui atrás num bairro, levamos comida, levamos lanche, montamos equipamento de som e sempre pregamos a palavra. Não adianta só dar o alimento, você tem que dar a palavra que é Cristo. Você está entendendo? E não adianta dar só a palavra e não o alimento. Tem que ter o alimento também. Sim, porque daí tu O vai alimento lá, físico, né, para alimentar o corpo. porque tu vai para comunidades carentes. Exatamente. Daí vai lá dizer, que Deus te abençoe. Não, Tu tem que... não. Já fizemos um bazar aqui numa comunidade carente. Lembra aquele bazar que nós fizemos, numa casa lá? Enchemos de roupas e calçados, arrumamos mesas e a comunidade inteira veio. Naquela praça também. Lá embaixo, na outra praça, fizemos também uma festa para as crianças. Então isso quer dizer o quê? Muito tempo aqui. São 13 anos já de reino, né? Então o que isso significa, gente? Pastor, mas a minha igreja não faz isso. Eu sempre digo assim, às vezes, a pessoa, porque tem aqueles que se escondem, a minha igreja não faz isso. E às vezes não existe nem igreja que faça isso no local onde a pessoa está. Exato, também, né? Mas ela pode fazer, principalmente a parte de ajudar o próximo, ela pode fazer. Podem fazer. Agora, o que eu posso fazer, pastor? Nós, quando iniciamos o Ministério à Viva, já vai fazer 13 anos, veio um pessoal do Ministério Mevan, fizeram com a gente um curso, onde nos ensinaram o que nós podemos fazer. Ou seja, cada congregação tem a sua identidade. Qualquer coisa que a gente quiser fazer para manifestar o reino, a gente pode fazer, como a gente fez. A gente foi no ancianato, já fizemos no próprio projeto Mulher com Má Conduta, convidamos barbeiros, eles foram lá cortar os cabelos de todas as crianças, entende? Então, o que você quiser fazer, meu querido, você pode fazer. Você pode amparar um ancianato, junto à tua congregação, juntem alimento, perguntem, entrem em contato com o pessoal do asilo. Eu falo ancianato, porque as pessoas não sabem o que é, né? O asilo, lá onde ficam os idosos. O asilo é algo chocante para ele. O asilo a gente sai chocado de lá, sai quebrado, porque a gente vê... Comenta aí, pastora. Porque a primeira vez que eu fui, assim, antes de entrar, eu acabei tendo que me afastar e chorar um pouco, porque são pessoas completamente, assim, desamparadas emocionalmente e abandonadas. Elas ficam dizendo assim, eu estou esperando fulano que me deixou aqui, vai vir, nunca vem. Daí as monitoras dizem, nunca veio ver. Então eles ficam naquela ilusão que o neto vai vir, que o filho vai vir. E isso não é um caso, são vários, a maioria. Sim. Porque você a família larga lá, paga e deixa. Porque você pode dizer assim, mas de repente foi a pior pessoa que existiu. Não, são vários casos. Eles são muito desamparados, assim, porque às vezes tem o alimento lá, tudo, mas não tem o abraço, a família. Quantas vezes a gente levava crianças junto, né? E eles tratavam aquelas crianças como se fosse o neto, que eles nunca mais viram. É muito chocante, assim, é um lado muito chocante. Mas daí você vai preparado, as gurias penteavam as vovozinhas, pintavam as unhas. Pintava as unhas. Os rapazes levavam máquina para cortar cabelo. E alimento leite, né? Eles sempre estão precisando de leite, então, o que eu frango, digo assim, entra em contato de produtos com a organização lá, com os administradores e pergunta o que a gente pode levar. Daí eles vão dizer. Então eles diziam para nós, falta isso, falta aquilo. Então a gente levava, normalmente a gente levava leite. Dentro do que cada um podia, né? Aí um dava 1 litro, outro dava uma caixa, outro dava não sei o quê. E pessoas, às vezes, que nem eram aqui da igreja... Ajudavam. Eu fiquei sabendo. Exato. E pegavam, eu quero ajudar com pessoas com mais posse, eu quero ajudar com mais uma caixa, tudo. E até iam conosco, porque quando uma pessoa que não está aqui conosco, mas quer ajudar, a gente convida para ir junto, né? Para ver o trabalho sendo realizado. E quando a gente posta qualquer coisa, justamente é isso. É para que a pessoa veja que foi feito, foi encaminhado, foi dado. Porque eles contribuíram, foi aplicado naquilo ali, né? Foram muitas coisas já feitas, né? Que, no sentido de manifestar o reino. Porque às vezes a pessoa diz assim, mas eu estou sozinho, só eu. Você pode sozinho fazer alguma coisa... Você, a sua vida, a sua família. Pessoas, pega a família. Se tu bater num asilo e lá entregar uma caixa de leite que você reuniu com seus familiares, meu Deus, será muito bem-vindo. Chega lá, pede licença,
Ó, vem trazer essa doação, fala um pouco sobre Jesus, ora com eles. Eles têm prazer de receber visita. Asilo agora. Que não é rico, né? Não é casa de não sei o que. É asilo mesmo de gente que precisa. Exato. Então, assim, queridos, manifestar o reino é a coisa mais fácil que existe. Mas só tem um critério para manifestar o reino. Você tem que ter compaixão. Você tem que ter misericórdia. Até coisas simples assim, às vezes a pessoa tem um pé de laranja que deu. Às vezes deixa estragar tudo, vou botar uma cesta lá na calçada e quem quiser passar, pegar. Né? Exato. Assim, ó, aquilo que pode ser feita com manifestação de reino não tem limites. Não tem limite. Entende? Né? Você pode, por exemplo, alguém tá lá, você chega no mercado, alguém pede, por favor, me dá um alimento e tal, daí você olha com cara de nojo, você, porque tá fedendo, porque não sei o quê. Mas a pessoa está pedindo, ela não está te roubando, ela não tá te assaltando. E nós não estamos aqui para julgar, porque tu não sabe o que realmente acontece. Não sabe por que aquela pessoa está naquela condição, por que ela está na rua, por que agora ela é um morador de rua. A gente fazia, quando fazia sopas e tal, a gente ia lá na rodoviária, tinha um monte de gente lá, morador de rua lá, a gente ia lá, levava, conversava com eles, orava com eles. Porque você tem que entender assim, ó, se você só leva comida, é um projeto social. Se você leva comida, leva oração, leva a palavra, leva Cristo, você está fazendo uma manifestação no reino de Deus. Então, o que você pode fazer? Você pode cortar cabelo, você pode juntar algumas pessoas da congregação. Mas, pastor, da minha igreja não dá, não pode. Então sai daí, meu irmão. Sai fora daí, vai para outro lugar. Procure um outro lugar onde você possa manifestar o reino. Tem aparência de reino, tem realidade do reino e tem a manifestação do reino. Para nós, assim, é muito, como é que eu vou dizer, gratificante a oportunidade de manifestar o reino de Deus, de expressar o reino de Deus, de fazer mais do que pregar uma palavra, mas mostrar para as pessoas. As pessoas estão cansadas de ouvir mensagens, mas elas, poucas vezes, elas veem a mensagem sendo praticada. Você está entendendo? Então, muitas vezes alguém diz, Deus vai te abençoar, Deus vai dar o alimento para você. Outra coisa é você dar o alimento. E dizer para a pessoa, eu trouxe aqui o alimento porque Deus mandou eu trazer para você esse alimento. Isso não é pregar apenas, isso é manifestar o reino de Deus. Isso é exercer misericórdia. Isso é exercer compaixão. Isto é você sair do seu mundo egoísta e olhar para o outro que está sofrendo, para o outro que não tem o que comer, para o outro que não tem o que vestir. Você está na sua casa, você está abrigado, você está protegido, no inverno você não passa frio, mas tem gente que passa frio, passa fome e às vezes passa o inverno inteiro assim. Então o que a gente pode fazer para manifestar o reino de Deus? O que nós no ambiente de reino podemos fazer? Curar os enfermos, socorrer os necessitados, exercer compaixão e misericórdia, deixando de ser egoísta. Não é difícil de entender, meu querido. Não, mas a minha igreja não faz. A minha igreja não faz. Então sai daí. Não tem, pastor, lá não tem aparência de reino. Lá não tem realidade de reino. E muito menos a manifestação do reino. Então sai desse lugar. Ore para Deus te conduzir para um lugar que seja mais comprometido com o reino. Ore para Deus te mostrar onde que você tem que ir. Procure uma igreja mais bíblica. Procure um pastor mais bíblico. Procure um lugar onde a palavra de Deus é ensinada. Não procure um lugar onde você é tratado como um cliente, como um pedinte, onde vão explorar você apenas. Você está aqui na terra para manifestar o reino de Deus e para expressar o reino de Deus. Gente, já passou 15 minutos. Alguém tem alguma pergunta aí, pastora? Não, Bernardino Preste de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves está com nós. Boa noite, irmão Bernardino. Fernando, que Deus nos abençoe. Amém. Então, gente, nós vamos encerrar aqui. Que hoje nós passamos. Hoje passou, né? Extrapolou aqui, mas gosta o tema, de ensinar. O tema é maravilhoso. Se empolga. O tema é maravilhoso. Então, essas são as características do reino. Na sua oração, peça, Senhor, me direcione alguém que eu possa Isso, ajudar. Hoje nós vamos orar e vamos orar por isso. Agora nós vamos orar, tá? Eu quero falar algumas coisas importantes. Você que está em São Gabriel,
venha nos visitar. Pastor, o senhor está fazendo essa live para chamar pessoas para a sua igreja? Não, eu estou fazendo a live para ensinar sobre o reino. É lógico que eu vou convidar para vir aqui no culto, mas você não é obrigado a vir aqui, você pode assistir tranquilamente, ninguém vai te proibir de assistir a live e nem te obrigar a estar onde a gente está. Procure um lugar onde você vai, onde vai ser ensinado a palavra. Mas se você mora em São Gabriel e quiser nos visitar, venha nos visitar. O acesso aqui agora, graças a Deus, a gente tem asfalto aqui, está muito bom, muito bonito aqui esse lado da cidade. Fica na Avenida Antônio Mercado, 2985. Você vem aqui em direção, passa a Coab, passa a Constrular, passa o Caíque. Não entra nada, passa só o Caíque, passa a Constrular, a passa a Coab. verdade é que pega lá na entrada da cidade, vai Se alguém vem de fora da cidade, lá no trevo e vem embora. Sempre na mão direita da estrada. Vai sair aqui na frente de casa. Tá? Nossos encontros acontecem nas quintas-feiras, a gente tem o estudo da palavra, estamos estudando o livro de Apocalipse. Temos intercessão nas quintas-feiras às 7h30. Nos sábados à tarde, na Escola Caíque, nós temos o projeto Moleque Boa Conduta. Se você é alguém que ama esporte e quiser participar do projeto, nos ajudando no voluntariado, você será bem-vindo. É só chegar ali e comparecer e com muito prazer a gente recebe o seu auxílio, a sua ajuda, naquilo que você puder ajudar. Tem pessoas que vão ali ajudar só a servir o lanche. Eu, por exemplo, não pratico esporte com as crianças. Se eu for correr com elas vão me matar correndo. Mas eu faço parte da logística, eu faço parte das palestras, eu faço parte da distribuição de lanche, enfim. E você pode ajudar também. Nós preparamos o lanche. A gente prepara o lanche para as crianças, né? E no domingo à noite, às 19 horas, aqui no Ministério Viva, a gente tem o culto de adoração, um culto que também é transmitido pelo Facebook, tá ok? Nós vamos orar. Se você quiser falar comigo, pode me chamar pelo Messenger e pode me chamar pelo WhatsApp. Eu vou colocar aqui um louvor e nós vamos orar, tá ok? Se você tiver alguma pergunta para fazer, faça, que nós com muito prazer estaremos respondendo para você. Débia diz glória a Deus, a Gervásia, glória a Deus pela palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, querido. Ore para Deus te dirigir, te direcionar, para que você encontre um lugar de reino, encontre uma congregação de reino. Entenda que o sistema não vai mudar por sua causa. Se você começar a falar em reino num lugar onde ninguém quer o reino, eles vão te mandar embora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós formamos esse momento de oração. Que palavra maravilhosa nós recebemos nessa noite, Senhor. Que bom saber, meu Deus, que o teu rio fluiu, nos trazendo entendimento, nos trazendo o conhecimento da tua palavra, abrindo os nossos olhos, os nossos corações, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada uma das pessoas que estão agora, nesse dia, assistindo esse episódio do Papo do Reino, e daqueles que em algum momento vão assistir pela internet, pelo YouTube. Senhor, eu quero orar que o teu reino venha sobre essa vida. Eu quero orar por essa pessoa que está entendendo o teu reino e o Senhor tem criado no coração dela uma crise, uma necessidade, Senhor, de buscar o teu reino, porque a tua palavra diz: buscai o reino de Deus. Eu oro por essa pessoa, Senhor. Eu oro para que tu dirijas ela no local onde ela deve congregar, no local onde ela vai ser cuidada, onde ela vai ser alimentada, onde ela vai ser edificada e onde essa casa manifesta e expressa o teu reino. Senhor, dirige essa família, dirige este lar. Eu quero orar, meu Deus, por essa pessoa que está enferma, por essa pessoa que está doente, por essa pessoa que precisa de um milagre, Senhor. Tu és o médico dos médicos e eu oro para que o Senhor toque agora nesse corpo enfermo. Toque agora, Senhor, nessa enfermidade. Entre agora, Senhor, nesse ambiente de doença, neste quarto de hospital, nesse leito da UTI, nesta casa, Senhor. Eu oro para que a tua graça, para que a luz do teu Espírito Santo entre nesse ambiente de trevas,
de dor, de sofrimento, que a enfermidade seja repreendida, que as prisões espirituais, as cadeias espirituais sejam arrebentadas, que o cativeiro onde essa pessoa está aprisionada espiritualmente seja desfeito nessa noite. Deus, que o teu reino venha sobre essa mãe, sobre este pai, sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os adolescentes, que o teu reino venha sobre este lar. Eu oro pela tua paz, eu oro para que haja provisão, para que as portas se abram. Eu oro, meu Deus, para que acima de tudo a salvação entre nessa casa, que a salvação entre nesse lar, que essa família seja salva, Senhor, que essa família encontre em Jesus Cristo um prazer para viver. Nos dá, Senhor, um restante de semana abençoado, um restante de semana na tua presença, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém? Amém. Foi um prazer ter estado com você. Meu desejo é que o Senhor te abençoe, que você seja profundamente tocado pelo Espírito Santo e que Deus possa criar uma crise dentro do teu coração, que Deus possa criar uma crise dentro do teu espírito, que te leve a buscá-lo de uma forma mais intensa e mais real. Amém? Pastora, quer dar uma despedida aí, pastora? Um abraço para a Débia, para o Zé, um abração para vocês, se Deus quiser. Nesse veraneio a gente vai chegar aí, viu? Boa noite a todos, que Deus abençoe. Queridos, então, que o Senhor volte o seu rosto para você, resplandeça a sua luz e que ilumine os teus passos, tá? Um abração, até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.